A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Teologia Online, nosso curso EAD, à distância, tá bom? Então, lembrando que estamos estudando sobre a disciplina de síntese do Antigo Testamento. Hoje vamos iniciar o módulo 2 e é a aula de número 6, que tem como introdução aos livros históricos. É o tema da aula de número 6. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos mais uma vez nessa jornada do conhecimento do Antigo Testamento. Ainda dentro do campo da teologia bíblica, quando eu falo teologia bíblica, é a teologia que vai estudar os livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento. Entretanto, a nossa disciplina é a síntese do Antigo Testamento, tá bom? Então vamos continuar ainda a estudar sobre teologia bíblica dentro do Antigo Testamento. É apenas uma síntese, tá bom? Vimos no módulo 1, no módulo anterior, uma introdução ao Pentateuco, uma visão do panorama e composição de seus livros, tá bom? Que foram os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco. Hoje vamos iniciar o módulo 2. E a aula hoje é uma introdução dos livros históricos. E também vamos estudar um panorama e composição de seus livros, que são aí Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Vamos estudar para cada aula 3 desses livros. Vamos trabalhar em trilogia desses livros, tá bom? Hoje é apenas uma introdução do livros históricos. Como compreender qual é o contexto histórico dos livros históricos, tá bom? Então nós temos aí uma linha histórica do Velho Testamento, que a gente vai pegar de Adão, tá bom? Que é a criação de tudo. Nós vamos ver o dilúvio, que a gente já aprendeu, já foi falado. Depois vamos falar sobre o patriarca Abraão. Falamos sobre o livro de Gênesis. Depois nós observamos, estudando sobre o Egito, ali o Êxodo, tá bom? A gente estudou sobre o povo no deserto, tá bom? Ali estudando sobre Levítico, Números e Deuteronômio. E hoje nós vamos estudar uma introdução desse povo agora para conquistar Canaã, tá bom? E antes desse povo entrar em Canaã, é justamente o contexto que nós vamos observar. O contexto está em Deuteronômio, capítulo 34, a partir do versículo 1, que vai dizer: Então subiu Moisés das campinas de Moabe, no monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. E agora o versículo 5 vai dizer assim, 4. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente darei. Mostrei para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. E era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. E os seus olhos nunca se escureceram, e nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto de luto de Moisés se cumpriram. Então, o que é que a gente observa nessa introdução dos livros históricos? Os livros históricos não é nada mais, nada menos de que o povo agora dentro de Canaã. É essa posse, essa conquista de Canaã.
Então, tem como título, os hebreus chamam de os primeiros profetas, ou profetas anteriores. É conhecido também como profetas deuterocanônicos, porque eles vão profetizar de acordo com o que está escrito em Deuteronômio capítulo 28 ao capítulo 30, acerca das bênçãos e maldições. Então, esse livro, livros históricos, dentro de uma cultura judaica, é chamado de primeiros profetas. Por quê? Eles vão acreditar que Josué profetizou, Reis é um livro profético, 1º e 2º Samuel é profético, 1º e 2º Crônicas é profético. Então está dentro de uma composição profética. É um livro histórico, porém profético. E isso vai fazer uma grande diferença de interpretar os livros históricos. Não apenas de observar de uma ótica, de uma visão histórica, mas também profética, tá bom? Então, esses primeiros profetas são chamados de profetas anteriores, eles são históricos e religiosos. Já os últimos profetas, chamados de profetas posteriores, são profetas exortativos. E eu vou mostrar mais na frente quem são esses profetas. Então, o livro do Pentateuco narra a história redentora desde a criação até a morte de Moisés, a qual nós vimos. Já os livros históricos vai narrar, a posse de Josué como sucessor de Moisés até Neemias, tá bom? A autoria são anônimos. Agora, desses livros históricos, 3 deles são considerados autores principais e que também foram auxiliados na compilação, que é Josué, Samuel e Esdras. Então, de fato, Josué escreveu o livro histórico e profético de Josué, mas Josué vai ter uma ajuda, um auxílio de alguém que vai dar, vamos dizer assim, atualizar o nome de algumas cidades, tá bom? Por quê? No período de Josué, a cidade tinha um nome, mas quando você vai ver posteriormente, essa cidade vai ganhar um novo nome, uma nova atualização. E quem que vai atualizar é justamente esse auxiliador. Por exemplo, Samuel vai escrever, vai narrar todo o 1º Samuel e um pouquinho de 2º Samuel. Mas os grandes historiadores e teólogos vão dizer que quem vai compor a grande parte de 2º Samuel é o profeta Natã, pois Samuel havia morrido e quando Davi está no auge do seu reinado, quem é que está como profeta principal ali é justamente Natã. Inclusive, Natã é essa figura que vai repreender o rei Davi. Então, Natã que vai auxiliar, dar continuidade ao livro de 1º e 2º Samuel. Isso quem defende são os historiadores e alguns teólogos. E até mesmo os próprios judeus vão dizer que Samuel vai ter esse auxílio, vai ter essa ajuda na composição de 1º e 2º Samuel. E o mesmo acontece com Esdras, tá bom? É interessante a gente observar agora o contexto dos livros históricos, é que o movimento aqui é um movimento de cenário histórico. Quando eu digo de movimento de cenário histórico, é que vai narrar e dramatizar um movimento histórico da nação durante toda a sua história e ocupação na Palestina sob a liderança de Josué. Se nós observarmos, o período vai de Josué até Neemias, é um período aproximadamente de 1000 anos. E esse de 1000 anos, nós temos aí que Josué vai ocupar pelo menos conquistar Jericó,
mais ou menos 1400 antes de Cristo. E até o período de Neemias é 425 antes de Cristo. Então, fazendo a matemática, o período de composição de data dos livros históricos é um período de 1000 anos de composição para fazer essa biblioteca de Josué até Neemias. O cenário geográfico é na Palestina, tá bom? Quando a gente fala de Palestina, já é uma atualização, mas na época em que Josué estava, era conhecida como Canaã. E quem era Canaã? Canaã era filho de Cã, né? E ali que o Senhor estabeleceu, deu, né, para que o patriarca Abraão pudesse ir para lá. Era a terra prometida que Deus havia prometido, tá bom? Nós vamos observar esse texto, Gênesis capítulo 9, versículo 20. Nós vamos entender um pouco sobre esse contexto e quem é Canaã. Gênesis 9, a partir do versículo 20 e 25, vai dizer que e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez saber ambos os irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé a capa, e puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai e o seu rosto. E virados, descobriram a nudez com um pano, com a capa, perdão. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor Cã lhe fizera. E disse Noé: maldito seja Canaã, servo dos seus servos, e seja também os seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Então o que é que a gente observa? Quando depois, após o dilúvio, nós temos aqui que os filhos, os descendentes de Cã, que é justamente Cush, Mizraim, Put e Canaã, esse pessoal vai ser disperso. E Canaã vai habitar hoje numa região geográfica conhecida como a Palestina. E é justamente no capítulo 12 de Gênesis que vai entrar a figura de Noé. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Abraão era de 75 anos quando saiu de Harã, e tomou a Sarai, sua mulher, e a Ló, de seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e almas, e acrescentaram em Harã, e saíram para irem até Canaã, e vieram à terra de Canaã. Se vocês observarem aqui o mapa, essa região que o patriarca Abraão sai de Ur dos Caldeus, vai para Harã e até Canaã, que é justamente a Palestina,
aonde está localizada Israel e Jerusalém. Então é nesse cenário geográfico que vai ser conquistado por Josué. E é onde vai acontecer toda a narrativa dos livros históricos, justamente na Palestina, onde atualmente é a Palestina, que hoje é Israel, Jerusalém e toda essa terra que nós temos hoje aí, Siquém. Então tudo vai acontecer aí. Agora, qual é a questão política que nós temos aí, que nós podemos observar? É que essa terra, Deus promete a Abraão, mas existiam outras pessoas. E aqui vai ter guerras, aqui vai ter confrontos. E dentro dessa política, desses confrontos, é que Israel possui o que Deus havia prometido. Então, Canaã, essa parte toda aí, ela é conquistada, é através de guerras. Então é um cenário político de guerra que nós vamos ter. Nós temos aqui um cenário, aqui também espiritual, um contexto espiritual. Qual é? É que a terra de Canaã foi amaldiçoado por Deus. Então, Canaã, ele por Deus não, perdão, Canaã foi amaldiçoado por Noé. Então, para onde Canaã fosse, estava ali a maldição de servir. Porém, essa terra é dada como Abraão como bênção. Então, é nesta terra que vai ter um palco de grandes guerras. E também é através dessa terra que era amaldiçoada por Noé, pela família, Deus transforma em bênção. E aonde via bastante guerras, é onde Deus vai fazer a aliança com o seu povo e lhe traz a paz. Então a gente consegue entender aqui um paradoxo. É que uma terra que era considerada amaldiçoada por uma família, é a terra abençoada e prometida que Deus vai dar ao seu povo. Uma terra que é conhecida por bastante lutas, guerras, é uma terra da aliança e da paz entre Deus e o seu povo. Então é interessante a gente observar que os livros históricos vai acontecer dentro dessa região geográfica e política. Tá bom? Então, quando a gente fala dos livros históricos, eles vão acontecer dentro desse cenário geográfico, político e espiritual, dentro de uma terra que era considerada amaldiçoada, mas é uma terra abençoada e dada que Deus vai dar para o seu povo. Uma terra de grandes batalhas vai ser um lugar de paz, porque Jerusalém é o lugar de paz de Deus para com o seu povo. Tá bom? Como é que está a organização dos livros históricos no Antigo Testamento? Numa visão hebraica, como é que os judeus vão organizar os livros históricos? Lucas capítulo 24, versículo 44 vai dizer assim: E disse-lhe, foi isso que lhe falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tá bom? Então, como é que a gente vai organizar? Como é que os teólogos, os historiadores organizam? Como é que os judeus chamam? Lucas vai se utilizar, Jesus que está falando, né, da organização. Então, a Bíblia hebraica é chamada de Taná. E a Taná é justamente Ta, de Torá, Na, de Nervim, e Ka, de Ketuvim. E o que é a Torá, o Nervim e o Ketuvim? É justamente o que Jesus está dizendo. A lei de Moisés, os profetas e os escritos, ou os salmos. E a gente aprendeu no primeiro módulo sobre
os livros da lei de Moisés, a Torá, que é composta por 5 livros, que é chamado de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse é chamado de Torá. A Torá é o Pentateuco. Já o Nervim é chamado de os profetas, ou os livros proféticos, que nós temos os profetas anteriores, Nervim, que é Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e Reis. E também vai entrar os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas, chamados de profetas menores. E os escritos chamados de Ketuvim. Quem são os Ketuvins? São os livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. Os 5 rolos, que está dentro do Ketuvim, dos escritos: Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. E os livros históricos da Taná, do Ketuvim, é Daniel, Esdras e Neemias e Crônicas. Então, essa é uma organização dos livros históricos da Bíblia hebraica. Então, nós vamos estudar sobre, se fosse dentro de uma linguagem judaica, hebraica, nós vamos estudar o segundo módulo sobre Nervim. Nervim é os livros históricos dos profetas anteriores, tá bom? Agora, numa organização nossa, numa visão grega, que é na nossa Bíblia, se você pegar o índice, como é que foi passado para nós, como é que a gente adotou. Nós adotamos que o Pentateuco é de Gênesis a Deuteronômio, e os livros históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, Reis, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então nós vamos estudar de Josué a Esther. Esses são os livros que nós vamos estudar, os livros históricos. Os livros poéticos, aí que é um outro módulo que a gente vai estudar, junto com os profetas maiores e menores. Então, dentro da cultura grega, que é passado para nós, os livros históricos que a gente vai estudar agora, o módulo 2, é de Josué a Esther, tá bom? Então, o terceiro módulo, nós vamos estudar sobre os livros poéticos e os profetas maiores e menores. Então, quando se fala de livros históricos, o contexto dos livros históricos, nós vamos adotar da visão grega, de Josué a Esther, tá bom? Dentro aqui ainda desse contexto, nós vamos estudar sobre trilogia. A primeira trilogia que a gente vai estudar na próxima semana é Josué, Juízes e Ruth. No contexto é anterior ao reinado. Então, quando você for dar um estudo, tiver escalado para pregar, e você vai pregar dentro de Josué, Juízes e Ruth, a primeira coisa que você deve ter é livro histórico. Mas são livros históricos proféticos. São profetas históricos. E é antes de reinado. Então, o primeiro contexto que eu devo ter é esse. É um livro profético, histórico, e é antes de reinado. Então, quando você vai dar um estudo, e para você entender melhor o contexto, isso lhe ajuda muito. Então, Josué, Juízes e Ruth não tem rei. Tá bom? Quando você chega 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, você já tem aqui uma acessão. Aqui é a acessão do reinado e a queda do reinado. Então aqui nós temos o estabelecimento de um rei piedoso que governe, né, para Deus. Então, em Josué, nós temos aqui a terra prometida é ocupada pela fé e a coragem de Josué.
Em Juízes, o contexto vai falar a demonstração de bênçãos pela obediência e castigo pela apostasia, conforme a promessa. Nós temos aqui em Ruth a verdadeira fé que atraiu uma mulher moabita à linha, né, do reinado do rei Davi e messiânica, porque Ruth vai fazer parte, né, dessa genealogia. Quando você chega em 1 Samuel, você vai ter o estabelecimento de um rei piedoso que governa. Depois a gente vai trabalhar reis e crônicas. Então, esse é o contexto dos livros históricos. Então, a aula de hoje é apenas uma introdução desses livros. Nós não vamos ainda estudar sobre esse livro. É apenas você entender qual é o contexto dos livros históricos. E por fim, isso aqui guarde bem. Aqui está o segredo. Como ler os livros históricos? Primeiro, você precisa saber a posição de Israel no livro histórico. No Pentateuco, Israel é um povo nômade. Antes do livro histórico, Israel é um povo nômade. Sempre em movimentação no deserto. Pouca água. Os animais aqui é camelo. Sem contato com a comunidade. Então, quando você vai pegar, vai dar um estudo, vai pregar, então você deve ter essa primeira situação. O contexto histórico de Israel no Pentateuco é de um povo nômade. Em movimentação, no deserto ou escravo no Egito. Mas quando você vai pegar o livro histórico, a primeira coisa que você deve ter a oportunidade de saber é: esse povo agora é um povo sedentário. Sedentário quer dizer fixo. Esse povo não está mais vagando no deserto. Esse povo agora está fixo. Construiu cidades. Esse povo não tem mais tenda. Esse povo agora tem casas. Esse povo agora não precisa estar procurando mais água. Não precisa ter mais milagre de Deus batendo, pedindo para Moisés tocar na rocha para brotar água. Esse povo agora vai cavar poço. Esse povo precisa cavar o poço. Esse povo não precisa mais de tanto camelos, porque esse povo agora vai precisar mais agora do que de gados. Vai precisar, aqui vai ter um cultivo da agricultura, da pesca. Aqui vai ter a questão da agricultura. Então vai surgir agora uma nova vida em Israel mais ativa. Mais ativa em que sentido? A pecuária, a agricultura, o gado, tudo isso, o cultivo, vai mudar a vida de Israel. Então agora esse povo é um povo sedentário. Esse povo agora tem terra. No deserto não precisa de boi. Vai precisar para as ofertas para comida. Mas dentro agora de uma pastagem, vai precisar se trabalhar o cultivo, vai se trabalhar a pesca. Então, Israel no livro histórico é diferente de um Israel nômade. Tá entendendo? Agora esse povo tem água, tem contato com outros povos. Tá bom? Como é Israel antes, no Pentateuco, no primeiro módulo que a gente aprendeu, são famílias, são clãs, são tribos. E agora virou uma nação. Israel agora é uma nação. Então a unidade social só foi possível por causa da religião. E aqui eu quero dizer algo para vocês. A religião, meus irmãos, é que vai ditar e reger a nação. Olhe, é a religião que vai dizer assim: a visão é essa, a missão é essa. A causa é essa. Os valores, a cultura, a culinária, o culto e os costumes. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Deuteronômio capítulo 28. Em Levítico a gente já pôde ver que alguns tipos de comidas o povo não poderia comer. Deus vai dizer que o povo não pode comer morcego, não pode comer certos tipos de frutos do mar, porque são considerados impuros.
peixes de couro, só o que tem escama. Então Deus vai ditar. Então se Deus está ditando, eu estou falando que é a religião. Quando eu digo religião, gente, é porque dentro da cultura secular, o judaísmo é uma religião. Então, nós estamos lidando com o judaísmo, que é o Pentateuco. A gente está lidando com a Taná, com a Bíblia. E a Bíblia é os escritos. E por a mente secular é uma religião. Então a religião é Deus que vai ditar, através da religião, do que está escrito, o que esse povo deve fazer e que não deve fazer. Então, quer ser um líder? Quer ser um líder com eficiência? Poxa, tem gente que diz, poxa, aquele líder tem uma facilidade de fazer a obra crescer, de juntar o povo. Claro que tem a graça de Deus, mas uma técnica para quem é líder, para quem é pastor, para quem está à frente da obra. Use a religião a seu favor. Quando eu digo a religião use o que está escrito. O que vai ditar, o que vai unir o povo é o que está escrito. É a Bíblia, é a palavra. Está escrito que é assim. É a lei, é o que vai reger o povo. E quem que vai reger o povo é justamente a lei, é o que está escrito. Então é a religião que vai ditar, que vai reger a visão, a missão, a causa, os valores, a cultura, a culinária, os cultos, os costumes. Então esse povo é guiado, é regido pela lei, o que está escrito, pela religião. Então, no mundo antigo, a questão do livro histórico quer juntar o povo, na hora que tiver tudo afastado, quer juntar o povo, usa a religião a seu favor. Quando eu digo a religião o que está escrito, o que é que Deus disse. Então a religião foi a base para tudo e hoje também, tá bom? Vamos ler aqui Deuteronômio, capítulo 28. Veja o que Deus vai dizer. E será que, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade. Olha a profecia. Porque o povo estava no deserto quando Moisés disse isso. Bendito serás tu na cidade. Bendito serás tu no campo e não no deserto. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas, do teu rebanho, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Então perceba que a religião, o que está escrito na lei está dizendo, se o povo obedecer, me obedecer, bênção. Mas também está escrito em Deuteronômio, a partir do versículo 15, e será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e seus estatutos, que hoje eu te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo, maldito será o teu cesto, a amassadeira, a tua criação. Então o que é que a gente percebe? É que no contexto dos livros históricos, é que esse povo, o que vai ditar e reger esse povo, é o que está escrito em Deuteronômio. Por isso são conhecidos como profetas anteriores e profetas deuterocanônicos. Por quê? Vão profetizar e o que vai acontecer com o povo é o que está escrito em Deuteronômio, na lei. Então, se a religião, se o povo abraçar a causa, o que está escrito,
bênção. Se não, maldição. E aqui agora uma frase que eu coloquei. A religião foi a base para tudo e hoje é a ideologia. Deus estava preocupado, parece até uma heresia, Deus preocupado. Mas Deus não se preocupa, né? Mas o zelo de Deus, a preocupação de Moisés acerca do zelo de Deus é que esse povo que está no deserto deve ter cuidado quando entrar na cidade. Eu vou lhe dar a cidade, agora tenha cuidado. Por quê? O perigo de se misturar com outros povos, o contato com outros povos. Deus está dizendo, se me obedecer, bênção. Se me desobedecer, maldição. Então, o que é que vai reger hoje o mundo atual é a ideologia. Então, se a igreja abraçar a ideologia, o que é ideologia? O que eu bem quiser entender, o que é melhor para mim. É o que eu vou dizer lá na aula de Juízes. Cada um vai fazer o que era próprio, bem aos seus próprios olhos. Então, se para mim, minha ideologia diz que o que vale é ser feliz, se homem com homem faz uma pessoa ser feliz, então que viva. Essa é a ideologia. Mas a Bíblia vai dizer que não. Então, se esse povo de Deus for de contra o que está na religião, que está escrito no sagrado, na lei que foi dada, na Torá, esse povo quando chegar nessa cidade que se misturou, vai ter maldição. Então, os países que adotaram ideologias antissemita, antibíblica, estão caindo, estão sofrendo. Estão vivendo uma amargura moral, uma decadência moral, espiritual, uma frieza. Então, quer ser feliz? Dê Bíblia para o povo. Alimenta o povo com a Bíblia e terás bênção. E aqui eu quero dar um exemplo. Nenhuma comunidade vai sobreviver por muito tempo com a ideologia. Um exemplo, Reino Unido versus a Índia. O que é que vai dizer? A história vai dizer que o Reino Unido, a Inglaterra, guerreou com a Índia. E o poder ibérico, o exército da Inglaterra, do Reino Unido, era muito maior do que o da Índia. Mas por que não conseguiram destruir e conquistar a Índia? Por quê? Por causa da religião. Porque o hinduísmo tem o seu lado sagrado. E o lado sagrado vamos lutar. Não vamos se deixar se escravizar. Então, quando eu digo que a ideologia estraga uma sociedade, estraga uma nação, eu estou falando a verdade. E a religião, ainda que ela não seja bíblica, ela vai fazer com que aquela nação ainda sobreviva sobre certos ataques. Então, a religião, meus irmãos, é muito importante. Quando eu digo religião, eu estou falando que a religião aqui é o judaísmo. Eu estou falando aqui do cristianismo. Se a gente abrir mão do sagrado, da religião, quando eu digo do que Deus falou, da lei, a gente vai correr o risco de uma decadência espiritual, moral. Então, nós somos levantados por Deus. Esses homens vão ser levantados por Deus, justamente para manter a ordem e lembrar o povo do que Deus falou, lá em Deuteronômio, ainda nas campinas de Moabe, de frente para a terra prometida. Então, os livros históricos é isso. Os profetas vão profetizar de acordo com o que Deus disse em Deuteronômio. Josué vai falar sobre isso. Reis, Samuel, vai falar sobre isso. Se esse povo me obedecer, bênção. Se desobedecer, maldição. Então a gente encerra a aula com isso. Que a gente aprenda sobre essa introdução dos livros históricos. O que vai reger os livros históricos é uma terra que era maldição, Deus transformou em bênção. Aonde existiam as guerras, Deus deu a paz.
Então, esse é o aprendizado que nós devemos ter. E de manter a ordem através da palavra. Então, seja bem-vindo a essa jornada de estudo. Não perca que nós vamos estudar. E nós fomos chamados para manter a ordem através da religião, da palavra, do que está escrito, do sagrado. Então, que Deus vos abençoe e até a próxima aula. E que sejamos os profetas de Deus para manter a ordem e a decência através da religião, do sagrado. E que combatamos, e que enfrentamos, e que a gente profetizamos e denunciamos as ideologias que são antibíblicas e antissemitas. Deus conta comigo e com você. Então essa é a introdução dos livros históricos. Quando vocês têm essa visão, fica melhor para interpretar. Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Que vocês sejam bons intérpretes dos livros históricos. E o segredo é não deixar a ideologia estragar o sagrado. Nós somos os guardiões do sagrado e da verdade. Então, que Deus vos abençoe e até a próxima aula.